E está provado através do profeta Isaías que o que bloqueava a sua comunicação com Deus era o seu pecado. Mas a partir do momento que o fogo de Deus vem nos seus lábios, a sua comunicação é restaurada. E ele depois diz assim, versículo 8: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por mim ou por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Palavra do profeta Isaías. Então, amado, Deus quer falar conosco. Deus quer se comunicar com o seu povo. Mas a questão é saber se nós estamos entendendo a voz de Deus, entendendo o que Ele está ministrando no nosso coração. Se nós, como diz o próprio profeta Isaías, estamos dando crédito ao que temos ouvido e visto, que a gente tem ouvido muitas coisas, mas é preciso saber se isso está sendo aplicado diariamente na nossa vida. E a maneira de se comunicar com Deus, pelo menos até o dia de Cristo, era através do sacrifício. E todo sacrifício passava pelo fogo. Todo sacrifício, diga, todo sacrifício passava pelo fogo. Olha aqui, quando Elias orou, o que aconteceu? Ele reparou o altar, fez o sacrifício, o que aconteceu? O fogo de Deus veio. Então, todo sacrifício, ele é provado através do fogo. Você trouxe a tua oferta hoje aqui, seu sacrifício. Irá o fogo de Deus sobre esses sacrifícios. Se a sua motivação, a intenção do seu coração, a liberalidade da tua vida, aquilo que estava lá dentro quando você veio ofertar, foi algo sincero, não por obrigação. E a Bíblia diz, nem tampouco por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Mas se você fez isso do seu coração, saiu de dentro da sua alma, você abriu o seu coração para a liberalidade, então o fogo de Deus virá sobre o seu sacrifício. E as portas da comunicação com o céu estarão totalmente abertas. Amém. Deus vai começar a ouvir a tua oração a partir dessa noite. Levante a sua mão e diga graças a Deus. Graças a Deus. Porque a serpente veio exatamente bloquear a comunicação. Por isso, a igreja tem que ser uma igreja de fogo. Diga fogo. Fogo. Mais forte. Fogo. 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 A igreja precisa ser uma igreja de fogo. Não pode ser uma igreja morna, porque os mornos serão vomitados da boca para fora. Não pode ser uma igreja fria, porque onde há fogo não há frieza. A igreja tem que ser uma igreja de fogo. A igreja, a Bíblia diz que Deus, livro de Atos dos Apóstolos, que caíram línguas sobre aqueles que receberam o Espírito Santo, línguas repartidas como que de fogo. O fogo de Deus caiu sobre a igreja. E quando o fogo de Deus caiu sobre a igreja, houve um crescimento, uma multiplicação extraordinária. Então por que a minha célula não está se multiplicando? Porque ainda falta fogo. Tem que soprar mais. Tem que soprar mais. Você lembra quando você faz o churrasco lá? E você esquece de comprar aquele fluido. Aí você põe lá uns pedacinhos de madeira lá, uns cavacos, atravessa eles, põe o fogo e nada do fogo pegar. Aí você pega uma tampa, uma coisa, começa até que sai muita fumaça e nada de fogo. E aí você sofre. Quem fez churrasco hoje, levante a mão, quero saber. Que não me convidaram, perdoa, Jesus, os teus servos. Então, quando você faz, aí quando tem aquele fluido, levanta logo o fogo, tudo é errado. Não é verdade? Assim também a nossa vida espiritual. Às vezes nossa vida espiritual só dá fumaça, só tem um resíduo de comunhão com Deus. Faz muito tempo que você não sente aquele fogo que você sentia. Você se lembra do teu encontro com
Deus, como é que foi? Quando você chegou ao terceiro dia, muita gente, muitos que vão ao encontro com Deus, no terceiro dia, eles perdem peso. Tem gente que perde peso de tanta água que derrama através dos poros e das lágrimas. Perde peso. Vem um fogo tão grande no seu coração que ele começa a chorar. Ele não sabe nem explicar por que está chorando. Já aconteceu de perguntarmos para pessoas: por que você está chorando? Pessoal, eu não sei. Existe algo tão bom dentro de mim que eu não queria jamais parar de chorar assim. Às vezes eu entrar naquele refeitório lá do Tuanipe e sentar perto do encontrista e ele dizer para mim assim: olha, pastor, foram os 3 dias mais lindos de toda a história da minha vida. Eu quisera que esses 3 dias continuassem. Eu não queria que o encontro fosse só 3 dias. Eu queria que fosse durante toda a história da minha existência, porque isso é bom, isso é gostoso. E segunda-feira eu vou estar lá no mundo e eu não sei o que vai acontecer comigo. Infelizmente, para muitos, esse medo de enfrentar o mundo já os tornou homogêneos do mundo, e eles voltaram a praticar as obras mundanas, voltaram aos pecados, voltaram às trevas. E a Bíblia diz que o segundo estado é pior do que o primeiro, ou seja, o diabo está o tempo todo procurando uma casa adornada e varrida, querendo voltar para ela. E se ele conseguir uma chance, ele não volta sozinho, vem com ele 7 demônios, e o segundo estado vem a ser pior do que o primeiro. Então a Bíblia diz que Deus coloca os querubins com a espada de fogo no Éden. Então, para você restaurar a sua comunicação com Deus, você tem que começar urgentemente pedir o fogo de Deus na sua casa, na sua família. Você tem que desligar a sua televisão. Eu fico assim, assustado quando a gente determina uma semana de jejum de TV para o povo buscar fogo de Deus. Não é para você ligar a internet, não é para fazer, mas para buscar fogo, para conseguir finalmente reunir a família e orar. Mas parece que aquela semana o diabo, ele fica mais encapetado do que ele já é normalmente. Parece que aquela semana ele quer de todas as maneiras chamar a nossa atenção e fazer com que o tempo passe sem que leiamos um livro, sem que façamos uma leitura, e acima de tudo sem que peçamos fogo de Deus para os nossos lares, nossas famílias. A história pentecostal conta que muitas famílias receberam batismo com o Espírito Santo dentro de casa. Marido e mulher começaram a orar e começaram a falar em línguas dentro de casa. A história pentecostal registra que filhos falaram em línguas pela primeira vez quando o pai fez o culto doméstico. O pai fez fazendo culto e o filho recebeu o fogo de Deus. A glória de Deus descia sobre as casas. Os pastores eram chamados para explicar o que estava acontecendo. Eu ouvi um pastor contando uma história de um moço que ele foi à igreja, e na noite em que ele foi à igreja, o pastor falou sobre o batismo de fogo. E o pastor disse: você tem que passar por esse batismo de fogo, porque sem fogo não há comunicação com o céu. Sem fogo, as portas do Éden, o lugar do milagre, não se abrem. Onde está o trono de Deus, onde Deus fala com as pessoas. Se não houver fogo, não há comunicação. Você precisa do fogo de Deus. Receba fogo onde você está aí. Comece a glorificar a Deus para que o fogo venha sobre a tua vida. E diga: Senhor, eu quero fogo. Levante as tuas mãos. Diga: Senhor, o Senhor tem que queimar muita coisa